Bortoleto finalmente revela o que conversou com o conselheiro da Red Bull no GP da China. Leclerc critica o carro da Ferrari. Hamilton explica por que ele está ruim. Norris aponta uma grande diferença da McLaren para outras equipes. Piastri fala um pouco da sua performance aprimorada. Sainz confessou por que ele está se atrapalhando com o carro da Williams. Haas revela a atualização de assoalho para o GP do Japão e assusta concorrentes. Alonso fala sobre o grande engenheiro da sua equipe. Verstappen faz crítica severa sobre o carro da Red Bull. E Tsunoda faz comentário crítico contra Max Verstappen. Bem-vindos ao canal 30F1. As principais e mais relevantes notícias da Fórmula 1 para você, agora nesta quinta-feira, dia 3 de abril. Padrão de qualidade, sem achismo, sem rumores, sem especulação. Notícia direto na fonte para vocês agora. Deixa o like no vídeo, pessoal. Clica no like para fortalecer, por favor. Inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Lembrando vocês que na madrugada de hoje já começa as atividades do GP do Japão. 23 horas e 30 minutos tem o treino livre 1. Depois às 3 da madrugada de sexta-feira tem o treino livre 2. E aí às 23 horas e 30 minutos da sexta-feira, treino livre 3. E às 3 horas da madrugada do sábado, que estaremos ao vivo aqui no canal transmitindo para vocês os detalhes, a classificação final. E a corrida na madrugada do domingo às 2 da manhã também estaremos aqui ao vivo. Vem assistir conosco. Principais detalhes da corrida. Durante o GP da China, esses dois foram flagrados conversando. Esse é o conselheiro de pilotos da Red Bull e o Bortoleto ali do lado. Só hoje Bortoleto revelou o teor dessa conversa e que não passou de uma mera formalidade. Ele disse que ele ainda não tinha conhecido pessoalmente o conselheiro de pilotos da Red Bull, Helmut Marko, e aquela foi a ocasião para ambos se conhecerem. Claro que Helmut Marko disse para ele sobre aquela fala polêmica que a imprensa repercutiu de forma negativa contra Bortoleto. Lembram? O conselheiro de pilotos da Red Bull disse que Gabriel Bortoleto era piloto de nível B, categoria B, que não era tão bom como Liam Lawson, como Tsunoda, Hadjar, etc. Então Helmut Marko aproveitou aquele encontro para pedir desculpas, pois não era daquele jeito que a mensagem dele deveria soar. E Bortoleto aproveitou o momento só para conhecê-lo de forma profissional. E foi só isso, amigos. E ainda na entrevista de Bortoleto hoje, ele comentou também sobre a troca repentina do Liam Lawson pelo Tsunoda. E Bortoleto disse que o Fórmula 1 é um esporte duro. Você precisa entregar resultados, principalmente para uma equipe competitiva como a Red Bull. Mas que, de fato, a troca foi muito cedo, porque foram apenas 2 etapas, então realmente pegou todos de surpresa. Ferrari, pessoal, Leclerc criticou o carro dele, dizendo que ele não está bom o suficiente. Inclusive, Leclerc discordou do Hamilton, onde Hamilton disse que o carro era bom, só que a equipe não estava conseguindo ajustar o carro. Leclerc discordou, dizendo que o carro é tão difícil quanto sempre. É sempre muito difícil extrair o máximo do carro. Ele não acha que o carro desse ano seja mais difícil. É apenas questão de desempenho. Comparando com a McLaren, o carro da Ferrari simplesmente não é bom o suficiente. Não se trata de extrair desempenho, é apenas que ele não tem desempenho por enquanto. Mas ele acredita que a Ferrari vai conseguir diminuir a diferença para o carro da McLaren, começando nesse fim de semana no Japão, com novos acertos que a Ferrari fará. E vocês lembram da entrevista de ontem que eu trouxe para vocês o Hamilton? É basicamente a mesma coisa que o Leclerc falou, que o carro ficou muito bom durante a corrida curta na China, mas durante a corrida oficial voltou ao normal, carro de topo de pelotão mediano. Então a Ferrari tenta entender aonde está esse ajuste. E confessa que nas 2 primeiras corridas, o ritmo do carro não estava onde eles esperavam. Enquanto isso, nas palavras de Hamilton de hoje, ele volta a falar que é apenas questão de configuração. A Ferrari tem que acertar na configuração do carro, pois o carro já é bom, só não estão conseguindo configurá-lo. E ele voltou a falar que ele ainda não conseguiu testar todos os itens do carro. Mas Hamilton se justifica, porque ele ainda não conseguiu entregar um desempenho bom em seu carro na corrida. Além de, é claro, ele estar aprendendo sobre o carro, ele deu uma grande justificativa. Atenção aqui. Lá na China, foi a primeira vez que ele fez um long run, ou seja, que ele completou várias voltas com o mesmo composto de pneu, porque ele não conseguiu fazer isso nos testes em Abu Dhabi, com os pneus deste ano, 2025. E nos testes no Bahrein, quando ele ia fazer simulação de long run, o carro dele quebrou. Então, a corrida sprint lá na China, a corrida curta que ele ganhou, foi a primeira vez que ele rodou 20 voltas em uma única corrida, em uma única ocasião. E também foi a primeira vez que ele rodou com o pneu C2, que é o novo composto que a Pirelli lançou aí. Ou seja, ele teve só uma corrida para aprender tudo isso. Ele finaliza dizendo que tem muito trabalho para fazer, mas ele tem certeza que vai ser bem melhor daqui para frente. Agora olha só, o Norris falou sobre a grande diferença de ter 2 pilotos bons pontuando no campeonato. Se liga só.
O Norris criticou que algumas pessoas, pilotos e chefes de equipe, disseram que poderiam, na corrida 1 ou na corrida 2, alcançar a McLaren, que a McLaren não foi tão rápida quanto eles esperavam, que poderiam ter feito a pole. Basicamente, tentaram diminuir ou menosprezar as vitórias da McLaren nas duas corridas que tiveram até agora. E olha o que o Norris disse. Ele falou que as pessoas gostam de falar essas coisas, tentar diminuir a McLaren como equipe, porque a McLaren é a única equipe que tem 2 pilotos bons no momento. Pesado, hein, pessoal? E esta é a grande diferença da equipe McLaren. O fato é que a equipe tem 2 pilotos que fazem grande diferença. Em alguns casos, não vai existir o piloto mais rápido, e sim um pressionando o outro para ser ainda mais rápido. No topo, é claro. E finaliza essa entrevista pesada dizendo que o carro da McLaren é melhor. É sim, só que agora é o momento dele aproveitar isso. Pois Max Verstappen correu com um carro dominante por muitos anos. Agora é a vez dele ter essa sensação. Aproveitar o momento, capitalizar essa chance e abrir a maior vantagem possível nesse início de temporada, onde o carro da McLaren, por enquanto, é o melhor. E aí, o que acharam da entrevista dele? Pesada? Ou ele tem razão mesmo? Comenta aí. O Piastri seguiu praticamente a mesma linha do Norris, porém de forma mais tímida, como ele é. A entrevista do Piastri foi bem longa. Perguntaram para ele onde está o diferencial, como ele consegue ser. Perguntaram para ele onde está o diferencial dele e do carro. Ele respondeu de forma categórica, dizendo que o diferencial está em cada pequeno momento traçado, milésimos de segundo, que ele consegue ser melhor, que ele consegue ser mais preciso do que os concorrentes. Concentração, ele voltou a falar que ele amadureceu, que ele corrigiu os pontos fracos dele do ano passado, está mais focado, mais concentrado nas corridas, que durante o GP da China ele ficou na dúvida se o desgaste um pouco prematuro que teve os pneus dianteiros do carro da McLaren era por causa do asfalto que estava novo, ou era por causa de uma característica da pista, ou do carro, mas depois de analisar os dados pós-corrida, ele ganhou mais confiança nele mesmo, que poderá forçar ainda mais o carro da McLaren nas próximas corridas. O que ele quis dizer com isso, hein? Será que vai vir mais desempenho no carro da McLaren no Japão? Ele finalizou a entrevista dizendo que ele quer muito passar o Norris, assumir a liderança do campeonato. A diferença é um pouco alta, mas ele não está preocupado com isso ainda, pois faltam 22 corridas. Carlos Sainz, colega do Albon na equipe Williams, vem tendo dificuldades com seu carro, constantemente mais lento que o Albon. E ele finalmente revelou que ainda está com memórias do carro da Ferrari. Assim como Hamilton, ele está tendo dificuldades em se adaptar com o carro da Williams. Ele disse que estava acostumado com o tipo do carro da Ferrari. Era uma maneira muito específica de extrair desempenho daquele carro. E o modo de pilotagem do carro da Ferrari que ele aplica no carro da Williams não dá certo em todas as curvas. Mas dá para fazer uma adaptação, fazer uma configuração no carro para ajudar ele de modo que o ajude a pilotar da maneira que ele gosta, disse Carlos Sainz. Então, no Japão, ele vai tentar configurações diferentes no carro e também no modo de condução dele, para ver se funciona melhor. Se não funcionarem, bora voltar para a prancheta e tentar coisas diferentes. Pessoal, realmente Carlos Sainz aí tá com dificuldade com o carro ainda, não se encontrou no carro da Williams. Ele relata que o maior desafio no ponto de vista técnico e de pilotagem é exatamente reaprender um pouco da maneira que você aborda, ataca, faz as curvas com carros bem diferente. Questão de memória muscular, especialmente na qualificação, que não pode haver erros e tem que ser o mais rápido possível. E que às vezes é necessário 1 ano para que essa adaptação seja concluída e o piloto pegue total confiança no carro. Galera, 1 ano é muita coisa, hein? Meu Deus. Vamos lá. Informação rápida, a Haas se adiantou, a Haas que está indo bem no campeonato, hein? Ela se adiantou e já vai trazer atualizações significativas para o GP do Japão. Eu acho que amanhã eu já vou ter os dados oficiais dos itens que foram atualizados e trago para vocês, tá? Ninguém esperava uma atualização dessas proporções. O próprio chefe da equipe disse que eles tiveram que encurtar muito o processo e não tem certeza se as peças novas vão fazer diferença. Então os caras estão apostando tudo. Lembrando que o chefe da Haas é japonês, então ele também quer mostrar resultado na casa dele. Ele relata que a equipe tinha que tentar alguma coisa, ser mais ousada. Não podia ir para o Japão com o mesmo carro de Melbourne, apresentado na Austrália. Bom, uma aposta alta da Haas. Vamos acompanhar. Pessoal, Alonso volta a falar sobre o Adrian Newey, grande engenheiro ex-Red Bull, atual Aston Martin. O foco do Adrian Newey é para desenvolver o carro de 2026, mas ele não está com olhos fechados para o carro deste ano, não. Em algum momento do campeonato vai ter um tapinha no design ou na aerodinâmica do Adrian Newey para o carro deste ano. É só um comentário rápido do Alonso que pode causar um pouco de expectativa para a Aston Martin. Afinal de contas, Adrian Newey é o maior aerodinamicista atual da Fórmula 1. Enquanto ele ficou na Red Bull, o carro venceu.
a partir do mês que ele saiu praticamente, né, o carro começou a ficar ruim. Essas coisas não são coincidências. Vamos seguir. Verstappen volta a fazer crítica pesada contra sua equipe, dizendo que o problema da equipe é o carro, não é o piloto. Verstappen já se posicionou de forma muito direta que ele não concordou com a troca do Lawson pelo Tsunoda. E hoje volta a criticar severamente isso. Ele não concorda. E mais ainda, Verstappen revelou que ele já discutiu bastante com a equipe sobre a troca de pilotos e sobre toda a situação atual da equipe, do carro e tudo mais. E que hoje ele está focado para tentar melhorar, ajudar a equipe a melhorar o carro quanto antes. Pois quando o carro voltar a ser competitivo, até mesmo o segundo piloto vai conseguir entregar resultados mais naturalmente, independente de quem seja o segundo piloto. Ele voltou a criticar o contexto que o Lawson foi dispensado da Red Bull. A equipe não deu muito tempo dele se achar no carro e reiterou que o carro este ano está um pouco mais nervoso, está mais agressivo, está um pouco mais instável em diferentes momentos da curva. O carro está com problema, uns mais difíceis, outros mais fáceis, e a equipe está trabalhando muito para tentar resolvê-los o quanto antes. A equipe ainda está tentando obter desempenho do carro, e ele não sabe se vai ser o suficiente durante todo o ano para poder vencer a McLaren. Paralelo a isso, vem Tsunoda. Perguntaram para Tsunoda se ele vai perguntar conselhos para Verstappen. Ele respondeu que não adianta, porque o Verstappen não vai dizer a verdade para ele. Olha que loucura, galera. Ousado japonês, hein? Rapaz. Ele falou que mesmo se ele fosse perguntar algo sobre o carro, ele acha que o Verstappen não iria responder com a verdade. Por isso, o japonês prefere estudar por conta própria, analisando os dados, vídeos on-board e vendo como o Verstappen pilota. E quando ele foi questionado sobre a suposta dificuldade do carro da Red Bull, Tsunoda diz que ele fez vários ajustes para melhorar isso. E no fim das contas, ele acredita que encontrou uma boa solução, um bom equilíbrio para o carro para esse fim de semana. Segundo ele, vai ser sessões produtivas de treino e qualificação. Os engenheiros dele, do Tsunoda, deram algumas dicas e indicações preciosas sobre os aspectos do carro para Tsunoda poder ter mais confiança em forçar. E isso ficou muito claro para o piloto japonês. E se ele sentir dificuldade, se ele realmente sentir dificuldade, ele não pretende pedir ajuda para o Max Verstappen. Ele vai descobrir com seus engenheiros e através da sua própria percepção. Pessoal, honestamente, isso é uma grande ousadia. Resta saber se vai funcionar ou não. Comenta aí a sua opinião, quero saber. Muito obrigado pelo seu carinho, deixa o like, não esquece. Cobertura interativa é só aqui. Um abraço, até mais.